Você não é real. Seus olhos não eram verdes? E o seu cabelo? Você não era quem eu imaginei. Uma pessoa real nunca diria aquilo. O que prova que você não era quem eu imaginei. Seus olhos não eram. Eu posso imaginar o que eu quiser. Isso prova. Uma pessoa real nunca diria aquilo. Acontece que mesmo depois de tudo, eu quis acreditar. Preso a uma cadeira e prestes a desmaiar, eu ainda queria acreditar nela. É um mito dizer que a gente usa apenas 10% do nosso cérebro. Pergunte a qualquer um que perdeu mesmo um pequeno pedaço. Não, nós usamos todo ele. E mesmo assim, às vezes não é suficiente. A gente nunca vai alcançar a tartaruga que está na frente da tartaruga que está na frente. Só tem tartarugas até o fim. Tanto a se aprender. Um pouco tarde demais. Você está pronta? O que você comeu no café da manhã, Sr. Hairsman? Quem se importa com isso? Eu só estou testando o som. Ovos e presunto, como todos os dias. Ok. Os trens eram como o inferno. Mas mesmo o inferno tem níveis. Alguns estavam no meio do vagão. E eles provavelmente não sobreviveriam. O calor dos corpos era algo insuportável. Mas meu pai me empurrou para a beirada. Não haviam janelas lá, mas eu encontrei umas frestas. E através das frestas, às vezes, vinha um sopro de vento fresco. O paraíso. Paramos em alguma estação, em algum lugar. Ficar parado sempre é pior do que se mover, mesmo que esteja indo em direção a algo ruim. Um facho de luz atingiu meu olho. E eu me aproximei ainda mais da fresta. Então, de repente, um rosto lindíssimo apareceu. Com seus inocentes olhos azuis. Um anjo. Mas eu não acreditava em anjos mesmo quando eu era menino e não naquele lugar, com certeza. A história do Sr. Hairsman saiu num jornal local e se espalhou pelo país. Logo surgiu um acordo. E era para um livro e já estavam falando de um filme. Achei que seria um documentário interessante. History Channel, esse tipo de coisa? É. Na internet consta que você faz filmes. Normalmente. Mas eu prefiro ficção. E por quê? São mais plausíveis. Eu estava atrasado como sempre, correndo para chegar logo no bairro onde os Hairsman viviam. Nessa cidade você está sempre com pressa. Tem que chegar a tempo naquele encontro, no almoço de negócios, no banco. Pessoas são apenas obstáculos, inconvenientes. Mas de vez em quando surge um rosto que você não consegue tirar da cabeça. Quem é essa pessoa e como nossas trajetórias se cruzam? Que histórias ela traz? E que histórias podemos criar se tivermos chance? Você quer dizer algo, mas não encontra as palavras certas. Você simplesmente não é o tipo de cara. Então ela sempre vai ser um rosto no meio de tantos outros, uma incógnita. Você nunca vai falar ao telefone, reconhecer seu cheiro, vai dar de cara com ela numa mesa de restaurante, saborear um vinho, ou até mesmo descobrir qual sua cor favorita. Ela é, em resumo, cada garota que você nunca irá conhecer e nunca poderá amar. Teria sido melhor nunca tê-la visto. Agora você compreende aquele velho ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Acontece que eu já tinha gravado ela com a minha câmera.
E de repente, ela já tinha sumido. Eu estava fazendo uma das tomadas externas e ela era só mais um rosto na plataforma. Não havia razão para acreditar que veria ela de novo? Alguns físicos acreditam na existência de universos paralelos como o nosso, mas com uma ou duas coisas diferentes. Achei que haveria um universo onde a gente se encontraria. Só não imaginava que seria neste. Universos paralelos? Sim. É nisso que você acredita? Eu acho reconfortante. Para simplificar as coisas, vamos nos ater a este universo aqui. Era uma pequena garota. Talvez 5 ou 6 anos. Com belos cachos, loiros. Ela olhou para mim. Através da fresta. Um menino. Apenas um pouco mais velho que ela. O que ela deve ter pensado sobre esse trem e sua estranha carga? Olhamos um para o outro, apenas centímetros de distância. Mas era como se fossem 2 continentes diferentes. Então ela fez um movimento rápido e com os seus dedos empurrou algo pela fresta que caiu na minha mão. E no segundo seguinte, como se o universo soubesse que aquele momento acabou, aquele trem começou a andar novamente. Eu olhei para a palma da minha mão. E então eu vi que ela havia me dado a cruz dourada que estava em seu pescoço. Há sempre aquele momento em que a sua vida muda, apesar de você não perceber na hora. As palavras ditas, a luz que cai de uma maneira especial sobre o rosto de alguém. Ou um momento em que você percebe que está amando ou que não ama mais. A história mudou seu eixo e você nunca mais será o mesmo. Bem ali. Ela estava tirando um cílio dos olhos ou enxugando uma lágrima. Aquele gesto, por menor que fosse, tomou uma importância extraordinária para mim. Uma alma com uma trajetória, uma vida, com uma história. Uma garota bonita em um trem é uma coisa. Uma garota chorando é outra completamente diferente. Eu não tinha certeza que era a garota que eu tinha visto antes. Ela parecia diferente. Você tá bem? Me desculpa que parece chateada. Sabe, trens podem deixar as pessoas tristes. É como naquelas velhas músicas country. Country? Isso. Sempre tem um trem e sempre tem alguém triste. Não. Ninguém canta essas músicas country há mais de 30 anos. Bom, Sua câmera tá aparecendo. esse é o meu trabalho. Se for um detetive, é muito ruim. Não é nada secreto. Eu tô filmando um documentário. E tá ligado agora? Tem vergonha de ser filmada? Quem é que acredita que uma fotografia pode roubar a sua alma? Os aborígenes. Mas eles estão errados. É sobre o quê? O seu filme. Bom, pode-se dizer que é uma história de amor. Eu achei que documentários não fossem de ficção. Isso seria cinismo. Você acha que simplesmente porque algo aconteceu não é ficção? Eu tinha certeza que ela não era uma garota qualquer que pega o trem. Ela deu algum detalhe pessoal? Ela tinha um jeito de inverter as perguntas. Você achava que estava falando dela, mas na verdade estava falando de si mesmo. Por que você está chorando? Me diga você. Assim eu posso inventar alguma coisa. Vai em frente. Tá bom. 7 anos atrás, você conheceu um homem nesse mesmo trem.
Vocês conversaram, mas nunca disseram mais do que os primeiros nomes. Ele desceu em Poughesby. E assim que ele pisou na estação, você se deu conta de que deveria ter saído atrás dele. Porque ele era o cara. Era a sua chance de escapar da engrenagem da vida. Mas o trem já estava se movendo e você perdeu a chance. Então você passou semanas procurando por ele na lista telefônica de Poughesby, mas você só tinha seu primeiro nome. Que era? Bob. Infelizmente. Se pelo menos fosse Zebediah. Então você liga para cada um dos 373 Roberts, Bobs e Bobbies. Eu nunca ligaria para um Bob. Sem sucesso. Mas todo dia, por 7 anos, você compra um bilhete, entra no trem, vai até Poughesby, e então pega o trem de volta e segue sozinha para casa. Próxima parada, Westport. Estação Essa é a Westport. típica história de um homem. É? Eu não passaria esse tempo todo procurando por alguém, nem se ele tivesse assassinado a minha mãe. Então você não vai mesmo me contar? A diferença entre aviões e trens é que nos trens, se você não estiver gostando da conversa, pode trocar de lugar. Ou descer na próxima estação. Então não vou pedir seu número. Me dê a sua mão. Você vai ler o meu futuro? Isso é fácil. Você vai ter momentos de alegria, vai perder alguém que ama e vai morrer. Posso pedir uma segunda opinião? A outra coisa sobre trens é que você pode ver o mundo passando em tempo real. Quando você está a 40 km por hora, você se convence de que ainda será a mesma pessoa quando sair. Então, 1 milhão de perguntas sem ter a quem perguntar. Relembrando centenas de noites. Como eu vim parar nessa cama suja e quem é essa pessoa do meu lado? Por que eu tenho mais cicatrizes do que machucados que consigo lembrar? Certo, a memória falha. Mas não é a memória que transforma todos os momentos da vida em uma noção de existência. Mas é claro que questões filosóficas perdem sua força quando estamos diante da nossa própria mortalidade. Uma coisa é saber que vamos morrer em algum momento indeterminado no futuro. Outra é acompanhar os ponteiros do relógio passando. Eu não sou o único cara morto no quarto. Então você voltou a trabalhar? Eu tinha que terminar o projeto. Mas agora você tinha um nome. Não havia nenhuma Alex em Westport. Havia 3 Alexandras, mas nenhuma era ela. E quando chegamos ao campo de concentração, era tudo muito simples. Um homem aponta para a direita e para a esquerda, então você vive ou morre. Para minha mãe e minhas irmãs, morte. Eu era grande o bastante para trabalhar, então meu pai e eu fomos para a direita. Eu ainda estava segurando a pequena cruz na minha mão. Mas eu vi que eles estavam confiscando cada pedacinho de ouro que conseguiam encontrar. Anéis, braceletes. Você só podia ficar com as obturações dos dentes que eles pegavam depois que você estivesse morto. Então eu decidi, naquele instante, que eu iria ficar com aquela cruz que a menina havia me dado. Não importava o que acontecesse. Escondi ela embaixo da língua. Ter uma missão, mesmo que seja só na sua cabeça, o mantém vivo. Quando eu não estava trabalhando, me via perambulando pelas ruas. Pensava tê-la visto 1 de vezes ao dia. De alguma maneira, sempre acabava voltando para o mesmo lugar. Eu lembrei de uma fotografia antiga que tinha visto em algum lugar. Ver as coisas ao vivo, sabe? Facilmente nos faz acreditar que fazemos parte do mundo, que nossas ações são mais do que aleatórias, que a nossa presença não é apenas acidental. Mas um olhar mais atento revela a verdade. Somos apenas fantasmas, ilusões que perpetuamos em nós mesmos.
Então, o cara sai de manhã pra pegar o café e o jornal. Na fila, um pouco à frente dele, ele vê essa mulher. Maravilhosa. Como se tivesse saído de uma revista. Ela tá comprando um bilhete de loteria. Ele tá paralisado. E não consegue dizer nenhuma palavra. Ele apenas olha ela sair. No dia seguinte, ele volta até a loja e pergunta ao dono se ele conhece a garota que comprou o bilhete de loteria, mas ele não entende a sua língua e a única coisa que ele diz é: compre algo ou vá embora. Bom, o nosso rapaz acredita que pessoas são criaturas de hábito, então ele procura a cafeteria mais próxima e senta em um lugar onde ele consegue ver a loja, acreditando que cedo ou tarde ela vai voltar para comprar mais um bilhete. Ele fica obcecado. Dias viram semanas, mudam as estações, ele começa a chegar tarde pro trabalho, tá sempre indisponível pros amigos. Mas você não vai acreditar. No dia em que, enfim, ele decide desistir de tudo, Ela aparece. acontece que ela estava fora da cidade. Deixa eu adivinhar. Ele nunca terminou o filme. Por quê? Ele prevê o futuro. Eles terão um caso e com o tempo iria acabar sendo apenas mais um caso. Sabe, ele consegue imaginar o som da respiração dela, a sua voz rouca pela manhã. Ele fecha os olhos e consegue quase sentir o seu cheiro. Ah, seria bom. Mas eles têm tanta chance de dar certo a longo prazo quanto ela tem chance de ganhar na loteria, porque afinal, nunca é perfeito. Na sua mente efervescente, ele se dá conta da distância intransponível entre o real e o ideal. Então ele prefere apenas deixar ela seguir o seu caminho com seu bilhete de loteria. Ele prefere viver na pureza da sua imaginação do que a sucumbir ao espetáculo da carne e osso, aroma e angústia. Ele perde algo, é claro. Outra conquista, talvez até um relacionamento duradouro. Mas pense no que ele ganhou em troca. Ele sempre será o homem que esperou na neve e na chuva, dia após dia, pela garota do bilhete da loteria. Ele sempre será aquele que foi embora no momento em que seu sonho se tornou realidade. Ele será um mito. Você quer saber o que aconteceu? É claro. Ele sai daquela cafeteria correndo tão rápido que derruba na própria mão o café que acabou de comprar extremamente quente. Então ele chega até ela, eles conversam e começam a namorar. 2 crianças e uma casa de verão com cerca branca? Durou 8 meses, não é você, sou eu, esse tipo de coisa. O quê? Não seja irônico, ele tentou. Na minha versão, eles teriam durado para sempre. Agora eu sei o seu segredo. E eu tinha um? Você prefere uma grande história do que viver um grande amor. Você não acha que foi estranho correr pra ela daquele jeito? Acho que não estava pensando muito bem. O que foi? Eu ainda não consegui decidir se você é vítima ou suspeito. Bom, acho que pode-se dizer isso de todo mundo, não é? E o bilhete de loteria? Ela ganhou. Você tentou me encontrar? Não havia nenhuma Lex em Westport. Mas eu nunca disse que morava lá. Você podia ter me dado alguma dica. Eu te encontrei, não foi? Você parece diferente. Dia diferente. Que cor era seu cabelo? Essa é a verdade sobre 2 pessoas que se conhecem em um trem. Se sabem que sempre serão estranhos um para o outro, isso os liberta. Você pode me imaginar do jeito que quiser, eu nunca iria te desapontar. Eu poderia pedir para você matar por mim, mas não saberia se você teria feito. Não há razão para mentirmos um para o outro, a não ser que a mentira seja mais bonita que a verdade. Não estamos mais no trem. Não? Como você me encontrou? Não me diga que você é um daqueles hippies New Age que não acreditam em coincidência. Não vai me pedir para matar alguém, não é? Por que não mostra o que faz? Quer um remédio pra aliviar essa dor aí? Não, na verdade, a dor me ajuda a lembrar. As freiras do São Judas concordariam com você. Escola católica?
Pode apostar que sim. É o santo dela. Eu segurei a cruz embaixo da língua até sangrar e virar um machucado. Eu comia assim e até dormia desse jeito. De repente, a dor sumiu e o calo apareceu. Meu pai aguentou apenas algumas semanas. Ele se recusou a trabalhar num dos dias e bateram nele até a morte com seus rifles. As balas eram muito caras. Quando eu era mais nova, minha mãe costumava contar essa história quando tudo ia mal. O mundo acabou quando penduraram Jesus na cruz. Ela dizia. E todo o resto se resume a apenas um sonho do último instante de vida de um oficial romano. Café? Foi então que ela pediu para você seguir o Carl Pritch? A princípio, não. Eu sabia que ela estava escondendo algo sobre seu passado. Não foi exatamente o que ela disse. Então foi como ela disse? Foi mais a maneira como ela não disse. Você é algum tipo de detetive policial? Sim. Você não se parece com um. E como se parece um policial? Parece melhor vestido. Um cara traindo a mulher? Vi muito disso por aqui. Aposto que sim. Nada como histórias de um motorista de táxi. Um cara tava tentando estrangular uma prostituta outro dia e falei, no meu táxi não. E ele falou, te dou uma grande gorjeta. E o que você fez? Joguei ele pra fora. Ele que estrangulasse ela, fizesse o seu negócio, mas não no meu táxi. Pessoas transam aqui dentro, sabe? Uma grande gorjeta cobre isso. Agora matar? Entendi. Não no seu táxi. Pode apostar. É ele. Quer ouvir a história mais estranha do mundo? Ela envolve anões? Anões? Como assim? De alguma maneira, essas histórias sempre envolvem anões e nunca são verdadeiras. Não, essa é 100% verdadeira. Meu irmão estava transando com uma garota há 2 anos. Ele a conheceu numa aula de spinning, sabe? Aquela bicicleta que não sai do lugar. Só tem mulheres nessas aulas. Meu irmão entrou para conseguir mulher. Então ele tá transando com essa garota e uma noite ela pergunta se pode trazer mais alguém. Pro meu irmão era como ganhar na loteria. Claro, mais é sempre melhor. Deixa eu adivinhar. A companhia era homem. O quê? Tá maluco? Era ainda mais bonita do que a que ele tava comendo, seios enormes e tudo mais. Então eles tiveram essa noite selvagem. Tava tudo incluso no menu. Fizeram de tudo. Meu irmão tava achando que morreu e foi direto pro céu. Mas na manhã seguinte eu recebo uma ligação, ele acordou e tudo tinha sumido. As garotas, sua carteira, sua TV de plasma. Ele ligou pra polícia, mas não tinha mais o que fazer. O celular dela não tava mais funcionando, ela sumiu da aula de spinning, como se nunca tivesse existido. Deixa eu ver se eu entendi. Ela ficou com ele por 2 anos pra poder roubar a TV? A casa inteira. Sorte que ela deixou as cuecas. Eu disse que era uma história maluca. E ele nunca a encontrou? Ele a via todo dia. No metrô, andando por aí, nas ruas. Mas nunca era ela de verdade. Teve uma mulher que ele seguiu por meia hora até ela chamar a polícia. Meu irmão nunca mais foi o mesmo. Até parou com as aulas de spinning. Então ela fez você brincar de detetive. Foi só na outra vez que a encontrei que ela me pediu. O tempo nos campos de concentração passa diferente do tempo normal. O tempo nos campos de concentração passa diferente do tempo normal. Alô? Pode me encontrar? Onde eu cresci, tudo era plano. Até as cidades. Isso aqui parece mais honesto.
Cara a cara com as pessoas, você pode perceber que não somos tão diferentes. Aqui você passa por cima de um mendigo para chegar à sua cobertura. Você sabe como é. Você cresceu pobre? Dá pra perceber? A minha mãe sempre se envolvia com os caras errados. O meu pai caiu fora antes mesmo de eu nascer. Eu não culpo ele. E já tentou encontrá-lo? Ouvi dizer que ele tinha um tio no leste e foi por isso que eu vim pra cá. Mas não deu em nada. Você ainda é próxima da sua mãe? Eu cresci tendo ela como um modelo a não ser seguido. Quando eu tinha 7 anos, ela finalmente parecia ter encontrado um rumo na vida. Parou de beber, conheceu um cara de uma família rica. Ela sempre quis que eu fosse bem cuidada, então ele concordou em ajudar a garantir o meu futuro. Foi bom por um tempo. Mas só por um tempo. Ele nunca encostou a mão em mim. Mas naquele momento eu decidi que nunca seria uma vítima. É importante fazer algumas promessas para si mesmo. Não é? Essa é a foto que ela te mostrou? Eu soube que faria o necessário para ajudá-la. Começou com você sabe que gosta de sexo bruto, não sabe? Faz você sentir que é sempre culpada por tudo. Se eu não tivesse feito aquilo, se não tivesse dito isso. Você olha no espelho uma manhã e se dá conta que não são apenas os olhos da sua mãe que você tem, mas também os roxos em volta deles. É por isso que me chamou? Eu chamei você. Pra ficarmos bêbados. Foi aí que ela te disse que era casada? Não exatamente com essas palavras. Então foi mais o jeito que ela não falou que ela não falou? Então quem era ela? A mulher que te fisgou. O que te faz pensar que foi apenas uma? O diabo pode assumir diversas formas, mas na realidade é um só. Você deveria ter sido padre. Não é a opção para mulher. Teria sido uma péssima freira. Sempre tem uma mulher que se destaca. Para a maioria dos caras é a garota do colégio que mal sabia que eles existiam. Houve uma ou duas dessas, eu acho. Foi melhor assim. Se você tivesse criado coragem para falar com ela, teria notado que os dentes não eram tão perfeitos. Os seus olhos eram levemente assimétricos. Já reparou que são essas pequenas coisas que no início nós achamos mais charmosas que acabam se tornando as mais irritantes com o tempo? E o que me diz sobre você? Me sinto mais confortável desse lado. Desde que não esteja gravando em uma fita. É digital. Não é fita. Foi no colegial. Banco traseiro do carro dele queria que tivesse sido mais original. Ele era charmoso. Um sorriso discreto no rosto. Mas naquele sorriso, um mundo inteiro de expectativas e tristezas. Uma flor pode ser bonita, mas ela vai secar. Uma garota pode ser fértil, mas ela vai envelhecer. Eles não vão se encontrar em uma casa de repouso no lugar mais ensolarado do mundo. Não vão surfar em Los Angeles. Aquele é o momento deles. É melhor aproveitarem. Se há alguma coisa que você precisa me contar sobre seu relacionamento com essa jovem mulher, agora seria uma boa hora. Eu precisava saber se era possível conhecer alguém. Realmente. Conhecer alguém. Sempre te amarei. Eu queria saber o que era real. Nós fomos feitos um pro outro. E o que era apenas algum tipo de miragem dela na minha mente. Somos feitos um pro outro. Fomos feitos um pro outro. Sempre te amarei. Fomos feitos um pro outro. Nós fomos feitos um pro outro. Eu te amo. Eu sempre te amarei.
Sempre te amarei. Eu te amo. Eu te amo, te amo. Eu te amo. Não foi no colegial. Nos conhecemos em um museu. Impressionista? Como você sabe? Você encontra as melhores mulheres na ala impressionista. Nós saímos algumas vezes. Então ela me convidou para a casa dela. Estávamos no sofá. E quando ela se levantou para colocar mais lenha na lareira, eu notei uma certa dificuldade para caminhar. De alguma maneira, aquele pequeno sinal de idade fez ela parecer ainda mais real para mim. Ela era perfeita nas suas imperfeições. E naquele momento, eu pude vislumbrar o futuro. Moraríamos juntos em algum lugar tranquilo, combatendo o envelhecimento e a decadência, perdendo a luta graciosamente. Eu iria amar suas cicatrizes do câncer, seu joelho com artrite. E eu sei que amor e sexo são apenas instintos animais. São os genes querendo se perpetuar. Mas talvez exista uma outra possibilidade. Se o amor é mais do que a soma das suas partes, talvez a gente seja mais do que a soma das nossas partes. Mas há um outro futuro. Ela vai me deixar ou eu vou deixá-la. Eu vou sentir dor, mas apenas por um tempo. E eu sei que se eu correr para ela um ano depois, ela não seria alguém por quem eu me apaixonaria. Na verdade, eu questionaria por que algum dia fiz isso. E então, qual dos futuros você escolheu? Às vezes o escorpião se prende a você, mesmo sabendo que vai se afogar junto. Quando eu era pequena, minha mãe me contou sobre os santos. São Judas sempre foi o meu favorito. O padroeiro das causas impossíveis. Sinceramente, por que me chamou aqui? Eu concordei em ajudá-la com o Pruitt, mas com uma condição. Ela ainda não tinha me contado porque estava chorando quando a conheci no trem. Ele já foi um homem muito corajoso. Ele estava em Cuba a trabalho quando a Revolução começou. De alguma maneira, ele conseguiu convencer os dois lados de que estava os apoiando. Que tinha se infiltrado nas guerrilhas em nome do governo. E que estava ali para entregar informações secretas. Os dois lados suspeitaram que ele era da CIA. Eu acho que chegou um momento em que nem ele mais sabia o que era verdade. Um dia, ele pôde avisar uma vila inteira sobre um ataque que estava para acontecer. Uma dúzia de famílias escapou. Você tem chocolate? Eu preciso que faça isso por mim, Danny. E no que uma câmera escondida vai te ajudar? Munição? Nem todo mundo tem uma vida dupla. Nem todo mundo tem um segredo. É aí que você se engana. E você achou que o velhinho era tio-avô dela? Imagino que era. Apenas um idoso que ela usava como desculpa. Ela era muito boa em contar histórias. Foi aí que você concordou em seguir Culprit? Ele era um advogado criminalista. Sabia que teria algumas conexões suspeitas, mas eu não pensava muito nisso. Você foi levado a acreditar que essa munição seria usada para um possível divórcio? Ela nunca chegou a mencionar realmente o divórcio. Certo. O jeito que ela não falou, que ela não falou. Cerca de uma semana depois, a coisa começou a ficar interessante. Foi então que você viu pela primeira vez o James Fenitray? Não fomos formalmente apresentados, mas... sim, era ele. É claro, nós já sabemos disso. E para que fique claro, eu não a deixei. Então, às vezes o escorpião também é picado. Você repassa as últimas semanas e dias procurando por uma razão. Será que eu disse algo errado? Cometi algum ato imperdoável? Pode tudo ser tão frágil?
Ou você pode simplesmente seguir em frente. Eu invejo esses casais que estão juntos há tanto tempo que nem lembram o porquê. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Com os americanos se aproximando, os alemães ficaram com pressa em dar um fim a todos nós. Finalmente havia chegado a minha hora. Então eu pensei naquela menina do trem. Num lugar em que a maldade parece tão grande e também tão pequena, tão cotidiana. Eu acredito que aquele pequeno ato de bondade salvou a minha vida. Eu precisava acreditar que existia algo mais, que existiam pessoas boas no mundo e pessoas gentis. Você não estranhou nem um pouco as fotos de Carl Pruitt que ela te mostrou? Não são exatamente um retrato de família. Isso foi tirado pela câmera de um celular. Ela não gosta de posar para as fotos como os aborígenes. Certo. Os aborígenes. Acho que resolvi ter um pouco de fé. Eu pensei que todos os artistas fossem ateus. Só no que diz respeito a Deus. Pela manhã, a empolgação era visível. Os guardas do campo haviam desaparecido, pessoas correndo por todo lado. Os americanos libertaram o campo. E eles tinham comida quente para nós. Trouxeram até um pouco de carne. Mas fazia tanto tempo que eu não comia algo tão bom e quente que eu comi rápido demais e a pequena cruz se soltou e quase me sufocou. Imagine só isso. Depois de tudo que eu havia passado, morrer sufocado com aquele presente tão gentil. Eu consegui tirar da minha boca e pendurei em volta do meu pescoço. Um garoto judeu usando uma cruz? Eu cansei de explicar. Se pensavam que eu havia me convertido, que pensem. Eu tinha visto Pruitt entrar naquele prédio algumas vezes, então eu decidi checar. É. Eu tô te falando, cara. Vem aqui, vem. Já ouviu alguma vez? Eu posso O nome garantir. dele é Spider. Claro que é. O Carl defendeu ele algumas vezes. Ele é obrigado a fazer alguns trabalhos pro bono. E o Spider? É um fornecedor. Drogas, garotas, o que você quiser. O Carl gosta de ser pago de uma maneira ou de outra. Você tá querendo saber as horas? Eu preciso de algum tipo de pulseira. Você não faz parte do clube. Eu não ia conseguir passar por aquele cara de maneira alguma, então eu pensei em voltar outra noite. Ele teria que folgar alguma hora, não é? Você não percebeu que estava ficando obcecado com aquilo? Já tentou saltar de um trem em movimento? Se há alguma coisa que você precisa me contar sobre seu relacionamento com essa jovem mulher, agora seria uma boa hora. Eu achei que eu não fosse suspeito. Você estava disposto a entrar em uma situação potencialmente perigosa, armado apenas com uma câmera. Acho que eu precisava saber o que era real e o que era apenas uma miragem dela na minha mente. Eu precisava saber se era possível conhecer alguém, realmente conhecer alguém. Era muito importante para mim. Minha esposa morreu ano passado. 30 anos.
Recebi a notícia que estou mais acostumado a dar. Acidente de carro. O mais engraçado é que ela não deveria ter saído aquela noite. Mas ela saiu. Ela estava indo encontrar um cara com quem estava trepando. Por semanas eu oscilei entre a raiva, a dor e o luto. O mais difícil de tudo era pular de um sentimento para o próximo. Não conseguia me estabilizar. Então, finalmente decidi escolher uma emoção. Eu tentei lembrar quem ela era e por que eu a amava. Então, quando os sentimentos negativos começassem a aparecer, eu iria... Como se chama quando se transforma ferro em ouro? Alquimia. Eu decidi pegar tudo sobre ela, até mesmo as coisas que eu odiava. E dizia a ela em minha mente como tudo aquilo me fazia amá-la, porque era o que fazia ela ser quem ela era, mesmo os defeitos. Vejo acontecer todos os dias. Você ama uma pessoa a metade da sua vida, acorda um belo dia e não consegue achar um motivo para não odiá-la. Já vi muitas mulheres esquartejadas por homens que apenas 2 dias antes teriam saltado em frente a um caminhão para salvá-las. Não deixaria isso acontecer. Não ia transformar ouro em ferro. E funcionou? Algumas vezes. Você sabe que tem uma luzinha vermelha na câmera, que fica acesa quando ela está funcionando. E é dessa maneira que o suspeito sabe que está sendo gravado. Você é bom. Você se abre e eu me abro. Não é verdade? Não foi Jesus quem disse: o que é a verdade? Na verdade, foi Pôncio Pilatos. Em algum momento, eu consegui chegar em Nova York. Eu encontrei trabalho com um parente que vendia pequenas lembranças, quinquilharias religiosas da igreja. Ele sempre tirava sarro de mim, Goi. Era assim que ele me chamava por causa da cruz. Saia e venda aos seus santos, ele dizia. Então, todo dia eu ia com um carrinho para o parque de Coney Island. E eu não conseguia acreditar em quão felizes essas pessoas eram, e por nada. Apenas por causa de um algodão doce, ou de algumas voltas nos brinquedos. Essa felicidade era mais estranha para mim do que o novo idioma. E então, um dia eu estava empurrando o meu carrinho quando essa bela e jovem mulher se aproxima para comprar algo para sua sobrinha. E eu percebo que ela tem um sotaque. Então começamos a falar em alemão. E eu nunca falei sobre a minha terrível experiência nos campos de concentração. Certamente não com alemão. Mas ela era tão bondosa, tão gentil, que eu falei que era um judeu. O resto da história ela conseguiu deduzir. Havia tanta coisa diferente entre nós dois. E ainda assim, era tão fácil conversar com ela e o seu sorriso era inesquecível. Então, finalmente, ela comprou um objeto. E eu me abaixei para colocá-lo em uma sacola e a cruz saiu debaixo da minha camisa e ela arregalou os olhos. Como 2 piscinas de água azul cristalina. Onde você conseguiu isso? Ela pergunta. Eu não quero contar a história toda. Mas é claro que ela já sabia. Por que um garoto judeu usaria uma cruz? Pareceu uma eternidade. Nós ficamos ali, em silêncio, e os seus olhos se encheram d'água. Eu fui castigada quando menti aos meus pais que havia perdido a cruz. Eu havia encontrado a minha salvadora. Aquela garota cuja bondade conseguiu me fazer passar por momentos tão difíceis. Eu deixei o carrinho ali na calçada mesmo e nós caminhamos por horas. Só conversando, 2 pessoas tão diferentes. Mas era como se nos conhecêssemos a vida toda. O que era verdade aconteceu.
nas nossas imaginações. Conhecendo o pior do que as pessoas são capazes de fazer, também pude reconhecer nela o melhor. Agora que eu a havia encontrado, prometi a ela e a mim mesmo que eu não a perderia novamente. E eu nunca quebrei essa promessa. Eu estava errada. Você não quer ter que escolher entre uma grande história ou um grande amor. Você acha que é disso que se trata? Eu acordei uma manhã e vi a minha mãe pendurada sobre a pia da cozinha. E de repente entendi o que tinha acontecido. É como se visse o mundo, mas não estivesse nele. As pessoas caminham sobre uma cova, sorrindo, vivendo, esquecendo você. E você continua ali. Um grão de sentimento em um universo que não dá a mínima. Mas se tiver um jeito de fugir disso. E se existir uma ponte para aquele momento único? Uma história. O destino das nossas vidas. Nos tornamos parte dessa história? Ela se torna a eternidade? Não sei por que não contei a ela sobre os Hersman. Imagino que foi isso que salvou minha vida. Ela entrou num táxi comigo. A ideia inicial era ir filmar e depois nos encontrarmos para jantar. Devia ter lutado por ela. As imperfeições que você amava, mas na verdade era apenas a história. Isso faz você ser um cara mais legal do que se tivesse deixado ela por alguém mais jovem. Um grande amor perdido tem o seu apelo, mesmo para uma garota como eu. Histórias não envelhecem e morrem, você pode contá-las infinitas vezes. O problema é que elas sempre terminam da mesma forma. Sério, cara, em que merda você tava pensando? É uma boa pergunta. Quer dizer, o que você esperava? Um prêmio se você souber. Um prêmio se não souber. Essa foi boa. Ah, é? Bom. Pode levar pro túmulo. O que eu tô fazendo aqui? Olha, cara.
Você entrou aqui com as próprias pernas. Era uma pergunta retórica. Eu tava perguntando pra mim mesmo. Eu sei o que retórica significa. Eu não quis te ofender. Sabe o que eu gosto nas histórias de vampiros? Pelo menos nas boas. Eu não consigo imaginar. A vítima é que tem que convidar o vampiro pra entrar. Eu acho que eu subestimei você. É um erro comum. Realmente pensou que pudesse tê-la? Pensou que algum dia ela fosse mostrar o seu lado verdadeiro? Eu acho que eu não tava pensando. É aí que você se engana, cara. A verdade é que você pensa demais. Uma garota como Alex não liga pra pensamentos. Ela te contou o que a deixa excitada? Pediu pra você puxar o cabelo dela e empurrá-la contra os travesseiros? Contou a você que ela gosta de sexo bruto? Eu acabei de pensar em algo engraçado. Quem diria que você é bem-humorado numa hora dessas? Sobre o padroeiro das calças impossíveis. Ah, sim, essa é mesmo uma das historinhas dela. Diferente de você, eu não penso que fui o primeiro homem pra quem ela contou isso. Provavelmente não sou o primeiro a usar isso em volta do pescoço também. Você sempre acredita quando uma mulher diz que você é o primeiro dela? Na verdade, eu nunca acreditei nisso. Bom, então ainda há esperança pra você. É claro que você sabe que isso aí é um escorpião, mas... Quer dizer, o seu nome é Spider. Então por que você tem uma tatuagem de escorpião? Você tem o direito de ficar calado. Eu só tô falando. Eu só tô falando. No final, toda essa esperteza realmente compensa? Quer dizer, olha onde eu estou e olha onde você está. Você se acha engraçado? Não cara? engraçado a ponto de te fazer rir. Eu tenho uma teoria sobre espertinhos. Isso os impede de perceber as coisas. O quê? Você achou que ela se importava? Foi o que eu imaginei. Só um cara esperto poderia ser tão estúpido. Esse era outro espertinho. Tá vendo como ele é esperto? Então, você quer saber qual é o plano? A nossa garota pede pra você descobrir alguma sujeira sobre o velho Carl, o que não é difícil de se fazer porque ele curte muito mais dor do que mulheres. Qual a diferença? Mas você acaba se apaixonando por ela. E decide que você precisa tê-la. Ela causa isso nos homens. Deixa eu adivinhar. Eu mato ele? Viu só? Muito esperto da sua parte. E por que eu o mataria? Se ela vai deixá-lo de qualquer jeito. Espera aí um minuto. Por que esse cara enfiou um prego no meio da sua mão? É claro que eu estive seguindo e filmando Pruitt esse tempo todo, então faria uma certa lógica. Spider! Escorpião! Seja lá qual for o seu nome, aracnídeo.
Você gosta de sentir dor? Olha, eu sei que a esperteza tem suas limitações, mas burrice também não vai te levar muito longe. É sério? Realmente achou que iria terminar numa ilha paradisíaca com ela? Você realmente não sabe o que tá acontecendo, não é? Ela não é real. Não? Ela mostra pra você somente o necessário. Sabe, um cara como você nunca vai entender quem ela é. Seu merda, seu riquinho covarde. Acha que eu não conheço o seu tipo? Andando sempre na linha, com medo de cometer a menor ofensa. Fala sempre o que eles querem ouvir. Segue as regras, à risca. Andando de mansinho entre eles. Você tá certo, Garanhão. Ela nunca vai ser real pra você. Eu tô quase terminando aqui. E você achou que um prego na mão seria uma boa ideia por quê? Porque ele me irritou. Então deixa ver se eu entendi. Ele mata o Carl e aí ele enfia um prego na própria mão. Olha, o Carl fura ele com um prego. Mas ele consegue se soltar. Aí ele ataca o Carl com uma faca, mas ele ainda tem força suficiente pra meter uma bala no meio da cara desse infeliz. Hã? O que eu disse sobre improvisar? Onde ele tá? Eu quero vê-lo. Eu esperei muito tempo por isso. Quem diabos é você? Meu Deus. Agora ele tá morto. Ele não conhecia você. Você tem uma arma? Mas é claro, pode apostar que sim. Como não te conhecia? Não. Deixa que eu faço. Tem certeza, gata? É minha responsabilidade. Essa é minha garota. Vamos lá. Eu sei que você é melhor que isso. Se faz alguma diferença, eu sinto muito. Não se pode culpar o escorpião pela picada, não é? O que foi aquilo que ela disse? Aquilo que ela disse. Sobreviver num futuro alternativo. Sobreviver num futuro alternativo no último instante da sua vida. Será que é isso aqui? Será que é isso aqui que tudo se resume? Será que é isso que está acontecendo? Será que é isso aqui que está acontecendo? Você é a última pessoa a perceber que já está morto? Você é a última pessoa a perceber que já está morto? Que já está morto? Talvez eu devesse ter prestado mais atenção. Bom, essa foi a morte passando bem debaixo do meu nariz. Não se pode culpar o escorpião pela picada. Se faz alguma diferença, eu sinto muito. Não. Deixa que eu faço. Essa é minha garota. E só pra deixar claro, eu nunca gostei de sexo bruto. Ele me irritou. Você não era como eu pensei. Você é exatamente como eu pensei. Ele não vai mais precisar disso.
E pra onde você vai agora? Algum lugar quente. E quem você vai ser quando chegar lá? Você me inventou tanto quanto eu me inventei, Danny. O vampiro não pode entrar sem ser convidado. Eu sabia que ele não tinha pensado naquela frase sozinho. Você quer que eu diga que tudo foi real pra mim? Que eu te amei mesmo que tenha sido por um momento? Que é por isso que você tá vivo e o Spider tá morto? Tá bom. Eu te amo. E sempre amarei. E nós dois nascemos um pro outro. Eu não posso dizer nada que você já não saiba. Eu acredito em você. Você vai se lembrar de mim? Pode apostar que sim. Acontece que mesmo depois de tudo aquilo, eu quis acreditar. Mesmo amarrado a uma cadeira com um prego na mão, com 2 caras mortos no chão, eu ainda queria acreditar nela. Homo creditus. O homem que crê. Idiota demais, não é? Apenas iludido. Elas são mais espertas que nós, você sabe disso. Pelo menos você não é um dos caras mortos no chão. Isso faz de mim um suspeito? Eu não acho que você matou o Cal Pruitt. E realmente não acho que ela esperava que você caísse naquela história. Meu palpite, na verdade, é que ela queria se livrar do Pruitt e do Spider ao mesmo tempo. Então por que me usar? O que faltava no Spider em matéria de moral, ele compensava em conhecimento das ruas. Ele sabia que alguém tinha que levar a culpa pelo Pruitt. Ela convenceu ele que seria você, então ele não suspeitou que seria ele o tempo todo. Mas por que matar o Spider? Acho que ela não tinha paciência para esse tipo de coisa. Ela te contou que gosta de sexo bruto? Ela nunca foi casada com o Carl. Ele parecia não conhecê-la. Ah, ele conhecia sim. Naquele momento eu decidi que nunca seria vítima. A mãe dela que foi casada com o Carl. Ele a matou? Os advogados alegaram legítima defesa. Carl disse que ela foi pra cima dele com uma faca de cozinha. Ele foi inocentado. Ela nunca disse que era casada com ele. O quê? Ou que era ele quem batia nela, ela só... Você olha no espelho uma manhã e se dá conta que não são apenas os olhos da sua mãe que você tem, mas também o rosto em volta deles. Ela apenas deixou que eu completasse as lacunas. Acontece que a mãe insistiu para que o Carl fizesse um fundo para Alex antes deles casarem. Carl estipulou que o fundo não poderia ser utilizado até que ele e a mãe morressem. Ela sempre quis que eu fosse bem cuidada, então ele concordou em ajudar a garantir o meu futuro. Ela sacou todo o dinheiro 3 dias atrás. Imagino que ela tenha transado com o Spider para ter uma maneira de chegar até o Pruitt. Ele representou o cara em algumas acusações sobre drogas. Assim que o Spider colocou as mãos nela, seu destino estava selado. Você sabia disso o tempo todo? Seria legal se a gente pudesse ver melhor o resto do quarto. Bom, vou melhorar o enquadramento quando a câmera cair de novo. Preciso que me passe todas as filmagens que fez nesse tempo. Então eu posso ir? Só estou curioso sobre uma coisa. Mais cedo você mencionou sobre aquele casal, os Hersman. Algo que você nunca tinha contado a ela. Eu nunca quis que ele fizesse isso, nunca. Eu estive nos campos, exatamente como eu disse. Eu vi muitos trens passando com prisioneiros, mas eu nunca vi o Morris. Aquele dia no parque foi a primeira vez que nos vimos. Nos apaixonamos e então casamos. As partes importantes são verdade.
Mas a história da garota com a cruz. O seu anjo. Isso eu inventei. Era apenas uma das quinquilharias que ele estava vendendo. Eu achei muito engraçado, sabe, um garoto judeu vendendo cruzes. Eu uso ela desde então. Mas nem mesmo é real. Mas é claro que é real. Só não é realmente de ouro. Quando os editores foram checar os fatos, descobriram que as datas e os lugares não batiam. Morris admitiu tudo, mas é claro que perdeu acordo para o livro e para o filme. Por que ele fez isso? Pelo dinheiro? Não exatamente. Era uma ótima história. Deixava as pessoas felizes. Mas não é verdade. E daí? Fazia eles se sentirem bem. Você se importa quando lê um livro que não aconteceu realmente? Fica bravo com Shakespeare porque Julieta nunca falou aquelas palavras? O nosso amor é real, 50 anos. Essa parte é real. O que é mais importante? Eu dei a eles algo belíssimo e agora se foi. Existe beleza suficiente no mundo? Acredite, onde eu estive não havia muita beleza. Uma história como essa teria dado a essas pobres almas mais esperança do que 100 cruzes de ouro. E é por isso que eu estava no trem quando vi Alexei pela segunda vez. Eu estava indo fazer a entrevista seguinte com os Hersman. Você vai me trazer essa filmagem? Sem problema. Ela nunca me deixou filmá-la. Talvez ela estivesse certo o tempo todo sobre você ter a sua alma roubada. Ela me perguntou se eu teria escolhido um grande amor ou uma grande história. Mas qual é a diferença? No fim das contas, você não é quem pensa que é. Você é como os outros percebem você. No mundo da matéria, você é incontrolável, imprevisível, um amontoado de movimentos aleatórios. Capturo você em um mar de palavras e você é descoberta mesmo que por um instante. Nós imaginamos, criamos palavras. Mas e se forem elas que criam a nós? Esse é o conhecimento secreto dos poetas. Palavras são encantos, emitindo ondas mágicas. Se foi o verbo que iniciou a existência do universo, o que irá terminar? Por que eu não contei ao detetive Martin? Eu acho que eu nunca fui puramente vítima ou suspeito. Pode-se dizer que eu era cúmplice da sorte. Olha no meu bolso. Por que eu dei a ela o cartão de memória? Devolvi sua alma? Por que eu voltei lá mesmo sabendo? Às vezes você apenas precisa descobrir como a história termina. Mas é claro, eu fiz uma cópia do meu cartão de memória. Eu sinto falta das nossas conversas, Danny. E dessa vez vou ter que apenas imaginar as suas respostas. De uma maneira minimamente satisfatória, já que nós nunca chegamos a nos conhecer de verdade. Homens e mulheres, pessoas e pessoas, no final estaremos todos sozinhos. E talvez seja bom.
É o que nos faz ter esperança e medo e às vezes amar uns aos outros. É o que nos mantém acordados à noite e nos faz puxar a coberta para cobrir a claridade do dia. É apontada no seu cérebro às 4 da manhã quando você procura pelo banheiro no apartamento de algum estranho para botar para fora todas as drogas da noite anterior. São as unhas arranhando os azulejos. São os meus joelhos apontando para o teto. Amor é uma religião, a negação da morte. Uma descida até a ficção e a probabilidade. A chama de uma vela. Uma ponte para o impossível. Um louco cambaleando sobre uma ponte. É um sótão antigo com seu cheiro de baratas e morte. É uma estátua de Jesus. É o ápice do sexo. É o sangue no chão. Você vai matar e morrer por isso. Você vai tirar as ataduras e ver o seu rosto marcado de sujeira e suor. Isso te preenche e te esvazia em uma só batida do coração. É a esperança. E a morte da esperança. Amor sem sexo é a vida sem morte. Sexo sem o perigo é Deus sem o diabo. Se você não arriscar ser condenado, não pode esperar amar um dia. O amor é o que prende você à cruz, finca os pregos em suas mãos e pés. É a lança que perfura você, é o sangue e a bile que se espalham pelo chão. É o pano embebido em vinagre que pressionam contra sua boca e o espinho cravado em sua cabeça. É a miragem no deserto, o eco em uma caverna. Suas próprias palavras retornando para zombar de você. É cada grande pintura que você irá ver. E o modo como reconhecemos a arte nos rabiscos que um elefante faz com sua tromba. É com recheio ou sem recheio? É com. Ainda bem. Eu nunca gostei de chocolate sem recheio. Nem eu.